Você já parou para pensar que aquele personagem que você sempre defendeu e com quem se identificava durante sua infância e adolescência pode ter se tornado, na verdade, o grande vilão da história sob a ótica de hoje? Antes de mergulharmos nessa desconstrução polêmica, aproveita para se inscrever aqui no canal e ativar o sininho, porque o conteúdo de hoje vai mudar o seu jeito de ver os clássicos. Existe um fenômeno cultural fascinante acontecendo agora, onde a geração Z está revisitando produções icônicas dos anos 90 e 2000 e encontrando comportamentos que antes superpassavam batidos, mas que hoje são classificados como red flags. Personagens como o Ross Geller de Friends e a Carrie Bradshaw de Sex and the City, que eram os pilares do romance e da amizade na televisão, estão sendo colocados no banco dos réus. Mas peraí, por que isso está acontecendo justamente agora e o que mudou na nossa percepção social para que o herói de ontem se tornasse o antagonista de hoje? Bom, precisamos entender primeiro o contexto em que essas obras foram criadas, pois no auge de Friends, o comportamento do Ross era visto nada mais nada menos como o de um homem romântico persistente. Alguém que lutava pelo seu grande amor, que era a Rachel. No entanto, se analisarmos com as lentes atuais, a persistência dele muitas vezes beira o controle excessivo e uma certa insegurança patológica. O famoso tempo que eles deram na relação é o exemplo perfeito disso, onde a obsessão dele em estar certo e sua incapacidade de lidar com a carreira super ascendente da Rachel revelam um lado muito mais sombrio do que a comédia sugeria na época. A geração Z, que cresceu com discussões muito mais abertas sobre saúde mental, responsabilidade afetiva, feminismo, não aceita mais o ciúme como prova de amor. Para os jovens de hoje, as atitudes do Ross são gatilhos de um relacionamento abusivo. E essa reavaliação não para por aí. Porque quando olhamos para Carrie Bradshaw, a voz de uma geração de mulheres independentes em Nova York, vemos uma personagem que era o epítome do glamour e da liberdade. Só que, ao maratonar a série hoje, muitos espectadores percebem uma mulher extremamente egocêntrica, que muitas vezes negligenciava os problemas das amigas para focar em seus próprios dramas amorosos com o Mr. Big. A forma como ela tratou o Aidan, por exemplo, é citada frequentemente como um exemplo claro de manipulação. Essa mudança de perspectiva acontece porque a cultura pop não é estática. Ela respira e evolui conforme a sociedade muda seus valores fundamentais. Ou seja, o que era considerado uma piada inofensiva ou um traço de personalidade charmoso há 20 anos, hoje é visto como uma microagressão ou algum tipo de comportamento problemático. E se você está gostando dessa análise, não esquece de deixar o seu like para fortalecer o nosso trabalho aqui no Feliz no Pop. Outro ponto crucial nessa vilanização da vítima, por assim dizer, é o conceito de gaslighting, um termo que nem era popular antigamente, mas que hoje é super usado para descrever diversas situações em séries antigas. Personagens que eram tidos como engraçados por serem manipuladores, agora são vistos com desconfiança. E o impacto cultural disso é imenso, pois afeta totalmente como as novas gerações consomem esses conteúdos e até como os revivals serão e são escritos. Veja o caso da série And Just Like That, onde a própria série tenta corrigir ou comentar esses comportamentos do passado da Carrie Bradshaw. Existe uma tensão constante entre o saudosismo de quem viveu aquela época e a crítica ácida de quem está descobrindo esses personagens agora através do streaming. É importante notar, porém, que essa vilanização não significa que as obras perderam seu valor, mas sim que o nosso vocabulário emocional se expandiu. Antigamente, aceitávamos que o protagonista tinha o direito de errar de forma catastrófica apenas por ser o protagonista. Porém, a busca atual por representações mais saudáveis e éticas na tela mudou o jogo. A evolução da narrativa televisiva saiu do arquétipo do herói infalível ou do coitadinho incompreendido para personagens cinzentos que precisam prestar contas de seus atos. Isso cria uma certa desconexão geracional, onde os millennials defendem seus ídolos com base na nostalgia,
enquanto a geração Z os cancela com base em princípios atuais. Podemos citar também outros muitos exemplos, como o Barney de How I Met Your Mother, que era o alívio cômico e hoje é visto por muitos como um predador, ou até personagens de animações e games que reforçavam estereótipos que hoje não fazem mais sentido. E essa análise não faz questionar se estamos sendo justos ao julgar o passado com as regras do presente, ou se é essencial fazer essa limpeza para evoluirmos como audiência. A verdade é que a arte reflete o seu tempo, e se o tempo mudou, a nossa interpretação também precisa e vai mudar. Comenta aqui embaixo, inclusive, qual personagem você amava e que hoje você percebe que era totalmente problemático. No fim das contas, a vilanização dessas figuras mostra que estamos mais atentos aos sinais de alerta na vida real, usando a ficção como um laboratório para o que queremos e o que não queremos em nossas próprias vidas e relacionamentos. Entender o Ross ou a Carrie como pessoas falhas e por vezes tóxicas não apaga a importância deles na história da TV, mas nos dá uma nova camada de profundidade para analisar como a cultura molda o nosso comportamento e também vice-versa. É um ciclo constante de aprendizado onde o vilão de hoje pode sim ter sido o herói de ontem. E isso é o que torna a cultura pop algo tão fascinante de ser analisado. Ao olharmos para trás, não estamos apenas julgando personagens fictícios, estamos medindo o quanto crescemos como sociedade e o quanto nossas exigências por respeito e empatia aumentaram drasticamente nas últimas décadas. E esse foi o Feliz no Pop de hoje. Se você curtiu, não esqueça de comentar, deixar o seu like e se inscrever no canal